Olá, eu me chamo Guilherme Akirawane, eu sou estudante do curso de graduação de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Londrina e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Utilização de recursos fotográficos para estudos de comportamento de macacos pregos, sapazes e gritos. Os macacos pregos dos tufos pretos, eles são caracterizados por sua pelagem escura, os pelos brancos na região da face e presença de topete nos indivíduos adultos. Aqui eu selecionei a foto de uma fêmea adulta chamada Piper, justamente para demonstrar essas características, a pelagem escura pelo corpo, a presença de topete e os pelos brancos na face. A identificação dos indivíduos é necessária na maioria dos estudos de comportamento animal. Um exemplo disso é o método de amostragem chamado animal focal. No animal focal, o pesquisador ele observa o indivíduo e registra os comportamentos. Ele pode também observar uma díade ou um grupo que forma uma unidade. Em interações sociais entre os indivíduos, é interessante ao observador anotar e registrar quem inicia a interação e quem responde a esse comportamento, sendo então necessário a identificação dos indivíduos. Trabalhos anteriores já utilizavam os recursos fotográficos para a identificação dos indivíduos, como é o caso de trabalhos de mamíferos marinhos, que utilizava curvas presentes nas extremidades das barbatanas e nadadeiras, por meio de uma técnica assistida chamada Curver Match, que pareava várias curvas, associava essas várias curvas em um banco de imagens e conseguia identificar os indivíduos. Um outro exemplo de identificação por meio de fotos foi o Lemurface ID, que é um sistema de identificação facial assistido por computador, que em um banco de imagem analisava a distância entre os olhos de lêmures e assim conseguia identificar os indivíduos. O objetivo do nosso trabalho, então, foi a utilização de recursos fotográficos para o reconhecimento dos indivíduos do bando de macacos prego dos tufos pretos que habita o campus da Universidade Estadual de Londrina, e também a composição de um catálogo com a identificação de todos os indivíduos. Nossa área de estudo foi o campus da Universidade Estadual de Londrina. A gente trabalhou com um bando habituado de macacos prego e o equipamento utilizado foi uma Canon EOS Rebel SL3 com uma lente EFS 55-250mm, abertura 4 a 5.6, estabilização de imagem série 2. O período de coleta se deu de novembro de 2020 até julho de 2021 e todas as fotos foram feitas no formato RAW. A seleção das imagens foi feita no Digital Photo Professional 4 e o pós-processamento no Adobe Photoshop CC18. Sobre a seleção de fotos, imagens como essa, que possuíam problemas de focalização, onde o rosto do indivíduo não era identificável e não tinha nenhuma estrutura de interesse, foram descartadas. Aqui se trata do mesmo indivíduo e essa foi uma das imagens selecionadas. Esse indivíduo é chamado de Mo. A identificação dos indivíduos ela foi realizada de acordo com o formato da cabeça, do topete, das manchas brancas no rosto, a disposição dessas no rosto e também a ausência de extremidade de membros. Esse final vai ficar mais evidente nos slides seguintes. Sobre o pós-processamento, aqui a gente tem uma imagem RAW, sem edição, e aqui a gente tem uma imagem já editada. No pós-processamento, a gente buscou a recuperação das luzes, clarear ou escurecer regiões da imagem, trabalhar com as curvas de exposição e também com os valores de exposição. Aqui a gente tem as fotos das genitálias, onde foi necessário clarear determinadas regiões ou escurecer determinadas regiões, não alterando globalmente a imagem. Isso acontece porque as genitálias, as regiões já são naturalmente mais sombreadas. Na imagem da esquerda aqui, vocês conseguem ver um macho. Você consegue ver o volume do prego, né, do pênis do macaco, e você não consegue ver atrás ali nenhuma abertura da vulva, mas também não consegue ver nenhum volume do escroto. Isso acontece porque é um juvenil 1. Essas características ainda não estão tão evidentes nele. Agora, na imagem do lado, você consegue ver a abertura da vulva certinha, e embora tenha essas duas bolas brancas que podem confundir na primeira vista, elas nada mais são que manchas de pelos brancos que foram mais evidenciadas com a utilização de recursos fotográficos. À esquerda a gente tem o macho Juvi1 Pirita e à direita a gente tem a fêmea Juvi3 Rob. Resultados de discussão. Foram ao todo produzidas 5.747 fotos e foram identificados o sexo de 5 indivíduos. A gente tem a Alt, uma fêmea juvenil 3. A gente tem a Rob, que é do slide anterior, que também é uma fêmea juvenil 3. A gente tem a Gu, que é uma fêmea juvenil 3. E aqui a gente tem os machos. O Visa, que é um juvenil 2. E o Pirita, que é do slide anterior, que é um juvenil 1.
Foram identificados todos os 35 indivíduos que compõem o grupo social, e a gente agrupou ele de acordo com as suas classes etárias. Está identificado aqui como machos adultos e fêmeas adultas, mas isso já foi feito em trabalhos anteriores. Foram identificados, então, 3 machos adultos, 8 fêmeas adultas, 7 juvenis 3, 7 juvenis 2, 7 juvenis 1 e 3 infantes, totalizando assim os 35 indivíduos que compõem o bando. Aqui eu selecionei algumas imagens de indivíduos que eles são muito semelhantes, principalmente no campo, e que a utilização de recursos fotográficos torna possível a distinção dentre eles. Aqui vocês conseguem ver o primeiro indivíduo que a gente chama de Nero, o segundo a gente chama de Pete. O Nero ele é um pouco mais velho que o Pete, é um pouco maior também, embora aqui não esteja tão evidente. Mas a gente consegue ver pelo rosto que o Nero ele tem uma cabeça mais alargada, uma cabeça mais comprida quando comparada com a do Pete, que ela é mais redondinha. Uma outra coisa também é que, embora o formato da mancha branca aqui entre eles seja muito semelhante, o Pete ele tem uma característica que ele manteve desde que era infante. Se você olha a parte da mancha branca dele aqui em cima, você vê que um lado ele mantém um ângulo e o outro lado é tombado. Então, não é um Vzinho perfeito. Enquanto o do Nero, não. O do Nero a gente consegue ver certinho que é um V. E o dele aqui ele tem um ângulo reto aqui e aqui é como se fosse tombadinho, curvadinho para o lado. Outros indivíduos que são muito difíceis de identificar no campo e o recurso fotográfico ele facilitou essa identificação é a Jolie e aqui a Piper. A Piper que foi a macaca escolhida no primeiro slide. Você consegue ver que ela tem um volume maior de mancha de pelos brancos aqui na região do queixo. A Jolie ela tem digamos uma falha aqui na lateral da mancha branca e também a Jolie parece que a mancha branca dela, os pelos brancos terminam com o início do topete. Enquanto a Piper ela ainda tem a presença de alguns pelos brancos aqui. Aqui o exemplo que eu tinha falado antes, que é a ausência da extremidade de membros. Você consegue ver aqui que essa aqui é uma fêmea, né, chamada de Lucas, ela não possui os dedos. E isso torna mais fácil a identificação dela também. A nossa conclusão é que a gente conseguiu identificar os indivíduos, né? Os recursos fotográficos eles contribuem muito para a identificação dos indivíduos, principalmente porque ele não é um método invasivo, que então não prejudicando o processo de habitação que a gente tem com os animais. E o nosso objetivo com o catálogo foi cumprido. A gente construiu um catálogo que agora compõe o banco de dados do Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal. Os resultados desse trabalho podem colaborar com pesquisas futuras, no sentido de que essas identificações elas se mantêm. Principalmente no caso dos adultos e juvenis 3, boa parte dessas características identificadas elas vão se manter. E o trabalho deve ser continuado, no sentido de que juvenis 1, juvenis 2 e infantes, eles devem ser acompanhados justamente para manter a identificação deles em dia, porque determinadas características neles ainda podem ser alteradas. Outros trabalhos, eles também podem ser realizados utilizando recursos fotográficos, como o caso do comportamento posicional e expressões faciais. Aqui a gente tem um outro trabalho produzido do LECA, que a gente estudou o comportamento posicional, a gente utilizou aqui tanto filmagens quanto imagens, a gente digitalizou, desenhou por cima e que foi o resultado. A gente também utiliza das imagens em atividades de extensão, utilizando as imagens para a produção de conteúdo mais acadêmico para a comunidade exterior. Aqui estão as minhas referências. E eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Ana Paula Vidotto Magnoni, pela oportunidade, aos coautores que colaboram e ajudaram muito na identificação e informação do catálogo, e também a toda a equipe do Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, que vem sempre se apoiando. No mais, também eu deixo meu e-mail. Caso tenha surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu agradeço pela sua atenção.